Então, neste vídeo, vamos falar do método da biseção no MATCAD 15 e MATCAD Prime 7. O algoritmo é simples. Temos aqui este pequeno algoritmo com 4 linhas. Início, algoritmo do método, que eu vou representar separadamente, o seu bloco esquema, a resposta e fim. Então, separadamente, o algoritmo do método tem diversas linhas. Inicialmente, vamos atribuir os valores de A, B e A tolerância. Depois, pedir que o MATCAD apresente esses valores sob forma de tabela. Depois de apresentados os valores de A, B e a tolerância sob forma de tabela, vamos testar a condição de convergência. Se a condição de convergência não for cumprida, então vamos caminhar para a direita, imprimir a seguinte expressão, condição não cumprida e terminar com o processo. Se a condição de convergência não for cumprida, significa que o método não converge para o intervalo escolhido. Provavelmente você escolheu erradamente os intervalos utilizando o método de passos, que eu vou deixar na descrição deste vídeo o método de passos, para vocês pelo menos assistirem e compreender como utilizar o teorema de Bolzano-Cauchy para separar as raízes e encontrar a quantidade de intervalos de isolamento, bem como de raízes. Então, se você utilizou corretamente o teorema de Bolzano-Cauchy, tanto resumidamente você aplicou o método de passos corretamente, então você notará que a condição de convergência for cumprida. Se a condição de convergência for cumprida, então, nesse contexto, se sim, vamos imprimir a expressão condição cumprida e vamos realizar o cálculo de forma cíclica. Uma vez que este é um método iterativo, então nós vamos realizar diversas iterações até que se cumpra o critério de parada. Por isso é que eu vou considerar aqui um certo ciclo, começando de k igual a 0, considero que o número de iterações é igual a 0. Depois, aqui eu tenho 1, na realidade eu teria que utilizar aqui um certo comando, while. While 1 significa que este ciclo vai ser sempre realizado. Ok? Nós vamos sempre realizar o ciclo até que se cumpra o critério de parada. Aqui vocês poderiam considerar um outro valor. Poderiam considerar, vamos lá, k igual a 10 expoente menos 10 ou 10 expoente 10. Depois teriam que adicionar mais linhas para considerar quando ela for menor ou maior. Mas aqui eu simplifiquei. Considerei 1, ok? While 1. Se não, o que significa? Significa que nós vamos sair do ciclo e vamos imprimir os valores de x e a quantidade de iterações k. Se não, vamos utilizar a fórmula iterativa, tá? O ponto médio, x igual a a mais b sobre 2, e a quantidade de iterações calculá-la pela fórmula k igual a k mais 1. Nesse contexto, na próxima iteração, nós vamos utilizar k igual a k mais 1. Inicialmente k é 0, depois teremos k igual a 1 e assim sucessivamente. Depois disso, vamos testar o critério de parada. Se o módulo da função x for menor que a tolerância, se sim, então vamos terminar, vamos sair daí do ciclo, saímos do ciclo ou da iteração e vamos imprimir os valores de x e a quantidade de raízes. E aí, fim. Se não, vamos mais uma vez aplicar a condição de convergência, mas desta feita em função do valor de x, para sabermos quais são os valores de A e B que serão utilizados para a próxima iteração. Por isso é que eu considero aqui este produto, a função em A e a função em x, se for menor que 0, então A, nesse contexto, o valor de A da próxima iteração será igual ao valor anterior e o valor de B da próxima iteração será igual ao valor de x. Este valor de x que nós consideramos como sendo a aproximação inicial. Esta é a ideia do método da biseção. Consideramos como a primeira iteração o ponto médio, não é, entre o intervalo AB. Ok? Se não, então vamos dizer que A da próxima iteração será igual ao valor de x, da aproximação inicial,
e o valor de B da próxima iteração é igual ao valor de B anterior. E realizamos este cálculo de forma cíclica até que se cumpra o critério de parada. Então, logo cumprido o critério de parada, nós saímos do ciclo e vamos imprimir os valores de x e a quantidade de iterações k. E, claramente, fim. Então, este é basicamente o algoritmo do método. E nós vamos seguir essas linhas utilizando o MathCAD 15 e o MathCAD Prime para resolvermos o exercício número 1. Mas no MathCAD Prime 15 nós teremos um bloco esquema desta natureza. Teremos que atribuir uma certa variável, uma certa função. Essa é a essência, ok, do MathCAD, tanto 15 como Prime. Vocês devem atribuir uma certa variável, uma certa função. E aqui, uma vez que nós temos diversas linhas, vamos aqui adicionar várias linhas e seguirmos o que nós temos aqui. Ok? Aqui, como fiz referência, aqui onde eu tenho 1, é o while, não é while 1, significa que este ciclo vai ser sempre cumprido. Depois, se aqui for cumprido assim sim, então break, né? Vamos dar um pulo. Se não, vamos continuar a testar este critério, condição de convergência, mas em função do valor de x, para sabermos os valores de A e B da próxima iteração. Utilizamos a função stack para apresentarmos os valores sob forma de tabela. Então, sem mais demoras, vamos seguir o que o algoritmo do método diz, utilizando inicialmente o MathCAD 15. Depois, vamos utilizar o MathCAD Prime 7. Então, vamos lá abrir o nosso MathCAD 15 e resolvermos o exercício número 1. Então, eu tenho aqui o bloco esquema, o algoritmo do método. À esquerda e à direita tem o MathCAD 15. Já atribuí a função f de x, tem os valores dos dois intervalos. A1, B1 são os valores do primeiro intervalo e A2, B2 são os valores do segundo intervalo. Então, inicialmente, eu tenho que atribuir uma certa variável, uma certa função. Esta é a essência do MathCAD. Então, vou atribuir uma certa variável, vamos lá, MB. Sinal de atribuição. E uma vez que eu tenho aqui várias linhas, vou adicionar várias linhas. Utilizo o Programming Headline. Depois, aquelas que eu não utilizar, vou apagar. Inicialmente, vou atribuir os valores. A igual Local Definition. Ok, definição local. 0.52. B é igual a 0.84. A tolerância Y é igual a 0.001. Depois, vou pedir que o MathCAD apresente esses valores sob forma de tabela, valores de A, B e a tolerância. Então, vou utilizar aqui T de tabela, e utilizar a matriz, uma matriz de ordem, vamos lá, 3 linhas e 2 colunas. Então, Ctrl M, 3 linhas e 2 colunas. Na primeira linha, primeira coluna, entre vírgulas altas, A, e depois o valor de A. Mas aqui vamos lá, sinal de igualdade. A igual a A. B igual valor de B. E Y, a tolerância igual aqui o valor da tolerância. Pois é. Depois disso, vamos testar a condição de convergência. Ok? Vamos testar a condição de convergência utilizando o comando if. If, aqui vamos utilizar a condição. Se a função em A que multiplica pela função em B se for menor que 0, e à esquerda vamos adicionar linhas. Vamos adicionar várias linhas, aquelas que nós não utilizarmos, depois vamos apagar, ok? Pois é, inicialmente vamos se sim, e no final vamos utilizar o se não, né? Então, se sim, vou pedir que o MathCAD apresente este valor sob forma de tabela, utilizando
a função stack, tem a primeira variável t, e depois vou utilizar mais uma vez uma matriz de ordem 1 por 2. Aqui eu vou, entre vírgulas altas, escrever condição de convergência. Neste contexto, mais uma vez vírgulas altas, vou dizer que sim. Ok? Que a condição foi cumprida. Depois, aqui eu tenho k igual a 0. Significa que este é um ciclo. Não é? Então, k igual a 0. E tenho aqui 1. Ou seja, vou utilizar o comando while. While 1 significa que o ciclo vai sempre se cumprir, não é? O ciclo vai se cumprir até que o critério de parada seja cumprido. E aí vamos sair do ciclo e exprimir os valores de A, ou seja, exprimir os valores de X e a quantidade de iterações. Então, while 1, vamos adicionar várias linhas. Se sim, vamos utilizar a fórmula iterativa A mais B, que divide por 2, e k igual a k mais 1. Depois temos mais uma vez mais uma condição: se este módulo for menor que a tolerância, se sim, vamos sair do ciclo. O que isso significa? Isso significa que se essa condição for cumprida, o critério de parada foi cumprido, vamos dar um pulo à direita, um salto. Isso significa que nós vamos utilizar o comando break. Ok? Então, inicialmente, vamos lá. If, se o módulo da função em x for menor que a tolerância, então aqui vamos dar um salto. Significa break. E no final, depois eu vou exprimir os valores sob forma de tabela. Não é necessário repetirmos, tá? Simplesmente vamos apresentar isso no final. Depois, se não, ok? Se sim, damos um salto, break. Se não, vamos mais uma vez testar a condição de convergência para sabermos os próximos valores de A e B. Isto é, os valores de A e B da próxima iteração. Mas isso claramente que não vamos partir do valor de x. Ok? Se o produto entre a função em A e a função em x for menor que 0, se sim, vamos para a esquerda, e se não, vamos para a direita. Então vamos mais uma vez utilizar o comando if. Vamos lá, se a função f de A que multiplica pela função f de x, se for menor que 0, à esquerda vamos adicionar linhas. Se sim, então A é igual a A, B é igual a X. Aqui temos apenas, ok, duas linhas, podemos apagar isso. Depois, se não, como é que nós podemos, no matcad 15, escrever o não? Não significa otherwise, ok? Otherwise, no matcad prime nós vamos utilizar else. Otherwise, vamos adicionar duas linhas. Significa se não. A igual a x e B é igual a B. E aqui nós voltamos, né? Vamos realizar isso de forma cíclica até que se cumpra essa condição. Nesse contexto, nós seguimos se sim, ok? E aqui no while, aqui já não temos mais nada, então podemos apagar isso. Se não, vamos pedir que o matcad apresente esses valores sob forma de tabela, utilizando o t de tabela e a função stack.
A primeira variável é t. E aqui nós temos que atribuir uma matriz de ordem, vamos lá, 2 por 2. Inicialmente vamos escrever raiz x igual, e aqui x. Quantidade de iterações k igual, e aqui o valor de k. Assim nós terminamos aqui com o while, ok? Com o comando while. Nós temos se sim e se não. Depois, ao sairmos do while, nós temos esta primeira condição, if. Ok? Nós temos aqui a primeira condição, if. Assim, cumprimos com essas linhas, não é? Se sim, essas linhas todas foram cumpridas. Se não, então vamos apagar aqui algumas linhas que nós não vamos utilizar. Mais uma vez, vamos utilizar a tabela T e a função stack. Para exprimirmos esta frase, né? Que a condição de convergência não foi cumprida. Então vou utilizar uma matriz de ordem 1 por 2. Vou copiar isso aqui e depois vou mudar simplesmente a expressão condição de convergência. E aqui vou dizer que não. Que a condição de convergência não foi cumprida. Aqui não. E se a condição de convergência não for cumprida, o que eu faço? Saio do ciclo. Quer dizer que eu retorno. Ok? Saio do ciclo e retorno a variável inicial. Aquela que eu quero que o MATLAB apresente sob forma de tabelas. Nesse caso é t. Então retorno t. E já não temos mais nenhuma operação para ser realizada aqui. E fim. Ok? O fim praticamente é o retorno. Retornamos a matriz t. Já não temos nada. Só nos resta imprimirmos. Ou seja, pedirmos que o MATLAB apresente a resposta. Então vamos apagar essas linhas. Ok, depois de apagar todas as linhas, damos um clique fora. Nosso bloco esquema. E vamos verificar o código. Se não encontrarmos nenhuma letra, nenhuma expressão com tanto sublinhado em vermelho, significa que nós terminamos. Por fim, vamos copiar esta variável, esta função inicial atribuída, método da biseção, e vamos colar aqui abaixo. Ctrl V, igual. Podemos observar que o MATLAB apresentou as respostas sob forma de tabela. Temos o valor de A, o valor de B, o valor da precisão. A condição de convergência foi cumprida na nona iteração. E a raiz é igual a 0,614. Vamos lá dar 2 cliques, porque eu estou a trabalhar aqui com 4 casas decimais. Então podemos ver que a raiz aproximada da equação inicial, aquela equação não linear inicial, neste intervalo, é igual a 0,6144. Quer dizer que encontramos este valor na nona iteração. Em diante, vamos resolver para o segundo intervalo. Para o segundo intervalo, podemos copiar o código. Colarmos aqui. Vou mudar apenas a variável e os valores de A. 1.16. O valor de B. 1.16.
48. Depois vou dar um clique fora, não temos nenhum erro. E mais uma vez vou copiar a variável inicial. Depois de colado, vou mais uma vez mudar o nome. Então podemos observar, para o primeiro intervalo, encontrei o valor da raiz aproximada na nona iteração. E para o segundo intervalo, encontrei o valor da raiz x igual a 1.4461 na 11ª iteração. Ok? Então, para o segundo intervalo, nós realizamos 11 iterações. Então, resolvi o exercício número 1, utilizando o método da biseção no MATCAD 15. Encontrei as duas raízes. Inicialmente, nós isolamos essas raízes pelo método de passo. E no primeiro intervalo, encontramos a primeira raiz. E no segundo intervalo, encontramos a segunda raiz. Portanto, é assim que vocês devem proceder para resolver uma equação não linear utilizando o MATCAD 15. Seguimos este algoritmo e resolvemos o exercício número 1, encontrando então assim as raízes procuradas. Portanto, por hoje é tudo. Se você gostou, deixa aí um gostei, inscreva-se no canal, partilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.